A gente traz agora informações atualizadas do prédio que desabou parcialmente no bairro Jardim Oceania, aqui na capital. A Lamara Barros ao vivo no local, que teve mais uma vistoria da Defesa Civil na capital na tarde de hoje. Lamara, o que é que os técnicos, da Defesa Civil trouxeram de novidades em relação a esse prédio? Vai haver condição aí das pessoas voltarem, sim ou não? Boa noite, Lamara. Boa noite, Jomar. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Paraíba. E olha, início do ano, com uma tragédia aqui no bairro Jardim Oceania, na rua Osório Queiroga. Como vocês podem acompanhar aí na imagem, um apartamento desabou parcialmente aqui nesse edifício e que deixou moradores e vizinhos desesperados com essa cena. E o mais grave, a moradora estava dormindo no momento que isso aconteceu. Essas imagens que vocês estão vendo é da suíte onde a moradora estava dormindo na madrugada, na virada do ano mesmo, do dia 31 para o dia 1º, ela foi surpreendida com essa tragédia que, graças a Deus, foi mesmo só danos materiais. Ela está aqui viva e ilesa para contar essa história para a gente, mas antes eu vou conversar com o diretor de operações da Defesa Civil, Renato Lins, que vai trazer detalhes aí sobre esse caso e também os procedimentos tomados pelo órgão público. Boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Paraíba. É uma situação assustadora, A gente vê aí o quarto dela exposto, aquela parede inteira caiu. A Defesa Civil veio no dia que aconteceu e quais foram os procedimentos? Boa noite. Isso, fomos chamados por volta de 5 horas da manhã pelos bombeiros, dando caso de que havia colapsado parte de uma estrutura de uma edificação. Então viemos ao local de imediato e de fato constatamos que o apartamento onde tinha esse quarto que a moradora dormia tinha colapsado, a parte do quarto e do banheiro. Vocês chegaram a conversar com ela, ela já tinha percebido alguma coisa, sinais de que isso poderia acontecer? Sim, conversamos com ela e posteriormente ela até mostrou vídeos que tinha mandado para o proprietário pedindo para que fosse tomada providências e mesmo assim não foi atendido. Ela também relatou que tinha já, reclamado isso para a moradora, aliás, para a proprietária. A proprietária apareceu por aqui depois desse ocorrido, o senhor sabe informar? Até onde eu sei não apareceu não. E, diretor, em relação aos procedimentos de segurança, o que a Defesa Civil fez? O prédio foi de imediato evacuado e interditado. Então, na mesma hora foi feito todo esse procedimento para que evitasse novos acidentes e aí, graças a Deus, não teve vítimas fatais, E aí, para saber a causa também, aí já são outros órgãos responsáveis, competentes, até mesmo para a perícia, Isso. Aí o pessoal, os moradores têm que contratar um engenheiro estrutural para que seja feita uma perícia e um laudo para identificar melhor as causas. Muito obrigada pelas informações. Olha, a gente conversou agora com o diretor Renato Lins, que falou aí sobre os procedimentos, realizados pela Defesa Civil. No momento não tem ninguém, como ele bem explicou. O prédio foi evacuado e também interditado. A gente vai tentar conversar agora aqui com a moradora, a Cláudia, chamar ela aqui, que falou que ia participar com a gente. Cláudia, você pode falar aqui com a gente rapidinho? Que com certeza para você deve ter sido um susto tremendo, acordou de madrugada, eu tenho certeza que fez um barulho muito estrondoso, ainda mais bem no início do ano, Vamos ficar aqui posicionada, mostrando ali o quarto, gente, o quarto da Cláudia, que está exposto, após esse desabamento. Cláudia, boa noite. Fala pra gente, você já vinha vendo sinais, já tinha falado com a proprietária? Ah, sim, estava vendo desde junho do período das chuvas, teve infiltração, eu falava para ela, tenho vídeos, áudios, tem os vídeos, tem os áudios de tudo, e fazendo essas reclamações e ela nenhuma providência ela tomou. E o que ela dizia? Que ia mandar um pedreiro vir olhar e não foi resolvido. E como que foi o susto? Conta pra gente, relata esse momento que você estava dormindo e que aconteceu. 2 dias antes, estava uma fissura
E eu mandando fotos e vídeos e avisando que essa tragédia ia acontecer. Eu falei para ela, dona Loma, o meu apartamento vai desabar. A gente tá sentindo, a fissura tá aumentando. Mandei fotos, mandei vídeo. Ela disse, eu não posso fazer nada porque é final de ano, não sei o quê. Isole. Mas assim, o barulho, você estava dormindo? Eu estava dormindo, essa parte que caiu era a cabeceira da minha cama, essa parede. Escutei um pequeno barulho, me levantei para olhar o que era. Só deu tempo eu chegar nessa porta do quarto. Quando eu peguei na porta, desabou tudo. O piso não, foi a parede? Tudo, piso, tudo. Tá o maior buraco ali, não sei se você viu. O piso caiu tudo. Ok, muito obrigada pelas informações e que bom, né, que foram só danos materiais mesmo. Boa sorte que você consiga recuperar, né, parte do que perdeu aí e vamos ver como é que vai ficar agora, que é o que ela vai tentar resolver com a proprietária, né, após ter sofrido essa tragédia no momento que ela estava inclusive dormindo. Vamos chamar agora um material de Lucas Macieira, que traz aí a fala de um engenheiro que foi contratado e trouxe mais detalhes sobre o que realmente aconteceu aí para levar esse desabamento. Vamos acompanhar. Para que essa área seja novamente liberada, para que as pessoas possam retirar seus pertences, para que elas, quem sabe, possam fazer algum tipo de intervenção para que o prédio possa voltar ao seu uso normal, precisa ser feito um laudo de engenharia, né? Os próprios moradores precisam fazer a contratação desse laudo. Hoje o CREA veio até aqui, até esse prédio, né, no bairro do Jardim Oceania, para acompanhar justamente o trabalho desse engenheiro que foi contratado pelos moradores. A gente está aqui ao lado do Luiz Brito, ele que foi esse engenheiro, né, indicado pelo CREA a esses moradores. Luiz, o que foi que você já pôde constatar dentro desse trabalho aqui, que foi acompanhado pelo CREA? Nesse momento a gente está sendo chamado pelo condomínio para tentar viabilizar, né, estudar a viabilidade dos moradores adentrarem as suas edificações e tomarem de posse seus pertences, né? Só que para isso a gente precisa garantir segurança, saber se essa estrutura ela foi comprometida ou não. Então a gente vai agora trabalhar nessa possibilidade, se tecnicamente existe alguma solução de escoramento, algo do tipo que a gente consiga dar garantia, não só para os moradores, mas também para a Defesa Civil, de que tecnicamente isso é possível, e aí só depois disso é que a gente vai pensar em possibilidades de recuperação de estrutura, de liberar, né, as moradias, aí serão etapas futuras. E dentro do que você já conseguiu ver aqui nesse momento, já é possível que os moradores possam ir até suas casas para retirar os seus pertences ou ainda precisa ser feita uma análise mais minuciosa? Não, ainda não dá para a gente dar essa garantia. A gente vai justamente estudar em cima disso e tentar dar essa resposta para eles o quanto antes, diante dessa ansiedade, né, dessa dor que eles estão passando por esse momento. Existe algum tipo de prazo, Luiz, para isso ou não? A gente vai emitir uma proposta para o condomínio até amanhã e a proposta sendo aceita, a gente começa a trabalhar nisso imediatamente. Olha, durante o Vivo, né, com a Cláudia, que é muito solícita, né, uma das 13 famílias que estão aí completamente prejudicadas pelo colapso de parte da estrutura do prédio, ela falou que tinha muitas imagens, né, inclusive mandou ali para alguém do síndico, né, um representante aí do condomínio, mas a pessoa não deu muita importância, né, depois eu vou mandar um pedreiro e tal. Vamos agora mostrar essas imagens, né, aliás, são imagens exclusivas da situação do edifício, né, muitos locais aí com rachaduras. Olha só o risco iminente que as pessoas estavam correndo, né? Que as pessoas que moram nesse edifício, tá bom? São imagens exatamente do apartamento que desabou, né? Que ela mandou para a dona do prédio, né? Que são pessoas que, salvo engano, moram lá em Campina Grande. Né? A dona do apartamento, aliás. Olha só a situação, né? A Cláudia fez essas imagens aí, mandou para a dona do apartamento, pedindo providências, pedindo que mandasse alguém para verificar o que era possível fazer, para resolver, se é que tinha jeito, e nada foi feito. Olha só o risco das pessoas que estavam morando nesse prédio. Claro que a evacuação e a interdição foi acertada. Olha só a parte externa aí, pelo amor de Deus, né? Completamente ali rachada, né? Oferecendo risco de desabamento a qualquer momento. Infelizmente foi o que aconteceu.
Eu não sei se tem condições aí desse prédio voltar a ser habitado. Claro, os moradores aí contrataram, né, uma equipe de engenharia. Nós vimos agora há pouco, né, na reportagem do Lucas Macieira, o engenheiro dizendo que o estudo técnico será feito e vão dizer se há ou não a possibilidade aí de um escoramento, né, de reparo, se seja possível aí salvar ainda esse prédio e ter segurança, garantia das pessoas voltarem a morar nesse edifício, sem o risco de que toda a estrutura colapse e pessoas aí até morram, né? Graças a Deus que nesse desabamento ninguém ficou ferido, né? Danos materiais, claro, aí, pelo menos por enquanto, incalculáveis. Os danos morais também, porque as pessoas estão literalmente, né, fora das suas casas, sem poder voltar para dentro para pegar as suas roupas, pegar pertences, ou seja, um prejuízo tremendo para essas pessoas que durante muito tempo, né, mandaram mensagens aí para os donos, pediram providências, mandaram fotos, mandaram vídeo e infelizmente nada foi feito, nada foi realizado para que isso não acontecesse. Infelizmente aconteceu e graças a Deus ninguém ficou ferido. Agora é aguardar aí o laudo da equipe de engenharia contratado pelos moradores para ver se há condições aí, né, de reparos que tragam o mínimo não, total segurança para que esse prédio volte aí a ser habitado, né, sem o risco de haver um colapso total da estrutura e o pior venha a acontecer. São imagens exclusivas feitas pela senhora Cláudia, né, imagens que ela fez ainda no ano passado, no mês de junho do ano passado, mandou para a dona do apartamento, que infelizmente não tomou nenhuma providência e olha só o que aconteceu, né? Mas agora, pelo que vimos aí, as providências serão tomadas, né? A equipe de engenharia vai fazer o laudo e dizer o que é possível ou não fazer para salvar então essa edificação, trazendo segurança para as pessoas morarem ou não ainda nesse edifício.